Será que eu preciso parar de usar o anticoncepcional para fazer a minha cirurgia plástica? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Rafael Varela, cirurgião plástico, e eu vou tirar essa dúvida hoje com você que é muito frequente no consultório. O anticoncepcional interfere na minha cirurgia plástica? Eu preciso suspender? Sempre eu preciso ou em qual situação? Então acho que a primeira coisa é pensar, por que o anticoncepcional interfere ou o anticoncepcional em que situação que ele pode dar a trombose? Lembrando que a trombose é quando é formado um coágulo de sangue, né? Um coágulo dentro das nossas veias, geralmente ele se forma na perna. Ele pode ser potencialmente grave, desde causar essa trombose na perna ou num evento mais sério, esse coágulo se deslocar pelo corpo e alojar no pulmão, dar uma embolia pulmonar, o que é bem grave. Sempre é muito temido pelo cirurgião. Então, a gente sabe que o anticoncepcional ele pode aumentar a chance do paciente desenvolver esse coágulo. E a gente tem que entender que o anticoncepcional, na grande maioria das vezes, ele é composto de dois hormônios, o estrogênio e a progesterona. Lembrando que eles são hormônios que já estão presentes no corpo de toda mulher e tem uma alteração ao longo do ciclo menstrual. E a grande questão é que as pílulas anticoncepcionais geralmente têm a combinação desses dois hormônios. E o estrogênio, o estrógeno, que ele aumenta a chance de desenvolver esse coágulo, ter a trombose. E aliado ao uso do anticoncepcional, a gente tem que lembrar que precisa considerar outros fatores de risco para o desenvolvimento de trombose, que é uma história familiar positiva para a trombose, enfim, alguém que teve a mãe, o pai, o irmão que já teve essa trombose, ou se o mesmo próprio paciente já teve trombose em uma outra situação. Tabagismo, uso do cigarro predispõe ao desenvolvimento de trombose, a obesidade, entre outros fatores. Então, pessoal, é importante entender que não há muito consenso sobre isso, mas o que a gente precisa fazer é sempre analisar o paciente como um todo. A gente tem que pensar, claro, no uso, se a paciente faz uso desse hormônio, do anticoncepcional, e se ela tem outros fatores de risco. Aí sim a gente vai calcular o risco dessa paciente no pós-operatório e suspender ou não. Mas de uma maneira geral, para você entender, cirurgias mais longas, geralmente mais de 4, 5, 6 horas, começa a aumentar a chance da paciente desenvolver uma trombose no pós-operatório. Então, nessas situações, a gente costuma sempre suspender a pílula um mês antes da cirurgia e volta um mês depois. Outras cirurgias mais rápidas, então, se é só uma cirurgia de colocação de silicone, uma cirurgia de nariz, de pálpebra, ou mesmo uma mamoplastia, que a paciente vai poder, além de ter uma cirurgia mais rápida, caminhar bem no pós-operatório, a gente costuma não suspender, tá? Então agora, por outro lado, cirurgias que envolvem lipoaspiração ou principalmente abdominoplastia, que é uma cirurgia já mais difícil no sentido de caminhar no pós-operatório, que a paciente sempre fica um pouquinho mais cansada, com fraqueza, caminha com mais dificuldade, a gente preza por... A gente diz que essas pacientes por si só já têm uma chance um pouco aumentada de desenvolver essa trombose, por isso a gente sempre costuma suspender o uso do anticoncepcional. E por fim, independente do uso ou não do anticoncepcional, o cirurgião ele sempre toma uma série de outros cuidados para tentar evitar, né, ou prevenir ao máximo o desenvolvimento da trombose, que seriam o quê? O uso de uma meia elástica de compressão que a paciente já coloca no momento da cirurgia e depois usa por 7, 10, 14 dias às vezes no pós-operatório. O cirurgião também coloca um aparelhinho que ele é um massageador, já fica instalado durante toda a cirurgia. Ele fica comprimindo ali a batata da perna, a panturrilha, fazendo com que o sangue, simulando a ação da musculatura, fazendo com que o sangue ele, flua melhor e não fique ali meio parado, aumentando a chance de desenvolver esse coágulo. A gente também costuma usar nessas situações, para essas cirurgias mais longas, que a paciente tem mais dificuldade de caminhar, o anticoagulante, né, geralmente a enoxaparina por 7, 10 dias ou algum outro anticoagulante similar, para deixar o sangue um pouquinho mais fino e poder prevenir a formação desse coágulo. E, além disso, a hidratação da paciente é fundamental e caminhar também no pós-operatório. Todos esses fatores juntos, aliado a parar o tabagismo, suspender por hora o uso do anticoncepcional, vão fazer com que o risco
nunca é zero, mas ele seja o menor possível, e nessa situação a gente se sente mais confortável e mais seguro para oferecer o melhor tratamento possível para a paciente. O uso do anticoncepcional isoladamente não é um fator de risco determinante, a gente tem que considerar todo esse contexto geral, como eu expliquei, e aí sim o seu cirurgião na consulta médica vai poder avaliar a sua saúde de uma maneira geral e decidir com você quais vão ser as medidas necessárias para prevenir as tromboses e se no seu caso vai ser necessário suspender ou não o anticoncepcional. Ficou clara essa dúvida? Gostou? Tá mais tranquila para fazer sua plástica? Se você tá mais tranquilo, então me conta qual que é a sua plástica, qual que é o seu sonho. Se inscreva no canal, deixa aqui o seu comentário, me fala se você gostou do vídeo e a gente se encontra toda semana aqui, toda quarta-feira com um vídeo novo. Até lá!